jornalista e publicitário José Carlos Góes Montalvão fez muito sucesso com a sua agência Montalvão Publicidade. Atendeu importantes contas do mercado privado, fez parcerias com as mais importantes agências de propaganda do Brasil, ganhou prêmios nacionais, atendeu contas do governo do estado de Sergipe, criou o slogan do governo de Albano Franco em Sergipe, atendeu a conta do governador Gilton Garcia, primeiro chefe do Poder Executivo do estado do Amapá. Também atendeu a conta do sucessor de Gilton Garcia, o primeiro governador eleito do Amapá, Aníbal Barcelos. Montalvão nos revela que resolveu se afastar do campo da propaganda quando o mercado começou a receber uma grande quantidade de publicitários que começavam a sair dos cursos universitários de formação na área de comunicação. Segundo Montalvão, a grande oferta de profissionais reduziu os custos de produção, reduziu os preços que eram cobrados pelo mercado e fez com que as agências de propaganda também reduzissem os seus ganhos. Foi neste momento que José Carlos Góes Montalvão resolveu trocar o campo da publicidade pelo campo do direito. É essa fase da transição da propaganda para o direito que ele nos conta neste vídeo de memórias que nós vamos acompanhar a partir de agora. A Montalvão, a Espaço, a Montalvão, atendeu várias contas de governos do estado, chegou depois a ir para o Amapá, atendendo também a conta do governo José Gilton Pinto Garcia. Posteriormente, terminou o mandato do Gilton, ele retornou para Sergipe, e nós continuamos fazendo a publicidade do governo do Amapá, do Aníbal Barcelos, que foi o primeiro governador eleito saindo de território para estado. Então, nós incorporamos o nome Montalvão, que teve altos, que teve baixos, mas teve história, teve lembranças que a gente preserva, porque, gente, tem nada mais gostoso do que você, 30 anos depois, você ainda conversar com ex-colegas de trabalho. Zé da Ilha está retomando, depois de 33 anos, o barzinho Zé da Ilha. Um ex-colega meu de trabalho, que eu gosto de chamar assim, Rubens Portela, era meu diretor de arte, um dos meus diretores de arte. Frequentava a Atalaia Nova, gostava de Zé. Hoje, Rubão mora no Rio de Janeiro, Zé está reabriu o bar. Rubão, de lá do Rio de Janeiro, fez toda a programação visual do barzinho Zé da Ilha, ressuscitando o barzinho Zé da Ilha. Foi uma proposta, um design do Rubão, que foi nosso colega de trabalho aqui, mas que preserva a amizade comigo, preserva com o Zé da Ilha. Tem uma outra menina que mora em Michigan, lá nos Estados Unidos, Leda Russo. Até hoje ela vem e conversa conosco. Gavaza, que mora em Salvador, mora na Bahia. Enfim, os meninos sergipanos, né, Pedro Wilson é um filho. Para mim, Pedro é um filho, porque Pedro é da idade dos meus filhos. E eu morava na mesma rua que Pedro Wilson morava. E ele era um jovem dedicado ao desenho. A mãe falou comigo que ele era um bom desenhista, se eu dava oportunidade na minha empresa. Foi dada a oportunidade e nasceu esse valor, que é Pedro Wilson. Depois ficou, nos últimos tempos, trabalhando para o DEDA, né, direto nas campanhas do DEDA. Mas Pedro Wilson nasceu lá no governo de Albano. Tem uns dias, né? Lá no governo do Albano.
uma coisa extremamente simples e verdadeira, pura, cristalina. O advento das faculdades. Aí nasceram os cursos de publicidade. Ora, a universidade soltando menino, soltando menino, soltando menino. Essa meninada precisando mostrar serviço, precisando dizer, ora, eu fiz academia, o Jaime Delaine nunca estudou na faculdade, Montalvão nunca estudou na faculdade de publicidade, sei lá, Daniel do Vale, enfim, todo mundo, né? Trindade, Valfran, Orlando, famoso e querido, estimado Orlando da Propag, Naílson Menezes, etc. Aí esses meninos aviltaram o mercado. Como? A publicidade, Jorge, ela se mantinha de 3 receitas. Era custos de agência, que eram os custos de concepção, de criação, de pensar. A gente chamava custos de agência. Nós tínhamos uma tabela de preço, como tem os advogados, tem uma tabela de preços de procedimentos. Então, veio a faculdade, vieram os jovens estudantes formados, e eles precisavam de espaço. Lutaram para poder ter seu espaço. E nessa luta, infelizmente, eles começaram a baixar preço. O preço que era praticado em média mudou completamente. E aí nós tínhamos 3 receitas. Custo interno, custo de criação, 20% que nós ganhávamos da veiculação, do que a gente encaminhava para os rádios, jornais e televisões, e 10, 15% de custo de terceiros. Ou seja, a gente passava um material gráfico para ser feito, os cartazes, outdoor, etc. Então, legalmente, pela CONAR, pela ABAP, nós tínhamos essas 3 receitas. Com o advento do curso de publicidade, os jovens começaram a abolir essa receita. Então, deixaram de cobrar criação. Foi um dos primeiros passos. Não cobrava criação. Depois, a guerra foi crescente, tão crescente, que também foi abolido os serviços de terceiros. Por exemplo, a gente contratava Álvaro Vilela para fazer uma fotografia. Álvaro cobrava R$10.000 por aquele trabalho. Nós emitíamos uma nota de 11.500 para o cliente, porque 1.500 era da agência que tinha escolhido aquele fotógrafo para aquela atividade, certo? A gente ganhava 15% sobre os serviços do terceiro. Os novos publicitários que foram nascendo foram abolindo essas cobranças. Há quem diga, eu não sei, tem tanto tempo que eu deixei, que até os 20% sagrados de comissão de agência começou a diminuir. Não é que diminuiu, não é que o veículo deixou de pagar, não. O veículo continua pagando, continua honrando. Mas novas agências, no afã de ter um cliente, dialogava com o próprio anunciante, era um vai e vem. Ficava, às vezes, 12%, 15% para a agência. Com o advento do bichinho chamado computador, aqueles 38 colegas que eu precisava no passado para trabalhar comigo, para fazer uma agência, hoje se faz uma agência de uma só pessoa. Claro, registro, quero deixar bastante explícito isso, tiveram boas novas agências. Belos jovens que trouxeram um olhar, um cuidado, um zelo na publicidade, com inovação. Qualquer 4, 5 novas agências, dessa turma que veio da faculdade, cresceu, se destacou, honrou
à publicidade, foram excelentes profissionais, como João Carlos, da Insight, era um menino. Agora, quem era João Carlos? João Carlos era filho de um grande comerciante de Sergipe, parente, vários familiares empresários. Então, quando ele se formou em publicidade, criou a agência dele, obviamente que ele tinha uma clientela em potencial. João Carlos é um dos grandes exemplos da nova geração de profissional sério e que honrou por demais a publicidade. Eu poderia me lembrar de algumas outras. Insight, Base, mais recentemente, já tem muito tempo, aí fica difícil. Mas tivemos, eu posso dar esse testemunho, tenho a obrigação moral de dar esse testemunho, de que qualquer 4 a 5 agências novas marcaram presença pela sua qualidade criativa, marcaram presença pela sua postura de mercado. Mas, ora, Jorge, para você ter uma ideia, hoje, uma logomarca, você vai na casa, sem demérito ao nome da loja, da empresa, vai numa casa de Xerox, vamos dar o nome, uma casa de Xerox, e lá tem 5, 8, 10 jovens, garotos, que você diz o que você deseja e sai de lá com a logomarca. Sabe quanto custa essa logomarca feita nesses lugares? Não fica mais do que 70, 80 reais. Uma logomarca desenvolvida para um governo era uma carta convite. Era o preço de uma carta convite. Essa receita caiu. Eu, concomitantemente, nascia em mim também uma outra vontade. Meus filhos estavam se tornando adultos. E meus filhos se tornando adultos, eles tinham uma máxima, que eu queria quebrar essa máxima. Eles achavam que eu tinha sucesso e que não tinha feito faculdade. E então eles também não precisavam estudar, porque o pai era um exemplo de quem não fez a faculdade, de quem não fez a academia e tinha uma vida próspera. Ora, Carlos Bruno, meu filho mais velho, eu paguei para ele estudar no Rio de Janeiro, na Faculdade de Comunicação, lá no Rio de Janeiro, porque não tinha faculdade aqui em Sergipe. Bruno passou em 5 vestibulares. Tudo inicia, mas não acabava nada, não acabou nada. Se tornou um grande empresário, um grande produtor musical, mora em São Paulo, tem é produtor musical lá em São Paulo, tem uma empresa chamada Brain Production, tem clientes internacionais, dá consultoria de mercado musical para várias bandas no mundo, ele tem essa vida lá. Mas eu tentei proporcionar ao meu filho, Bruno, aquilo que eu não tive na faculdade. Se não me falha a memória, era a Hélio Alonso, lá no Rio de Janeiro. Faculdade particular, quer dizer, um simples publicitário daqui pagava uma faculdade particular no Rio de Janeiro, hospedagem, alimentação, vida lá no Rio de Janeiro, para que o filho pudesse me substituir na agência. Aí eu comecei a me sentir, Jorge, eu sou velho, né, mais velho, tenho agora 70 anos, chegando. Eu fui cobrado a mim mesmo. Eu vou, então, estudar. Eu vou fazer uma academia. Eu vou fazer uma faculdade. Eu tinha tido um ensaio do nível superior na década de 80, 82, quando nascia a FIT, Faculdades Integradas Tiradentes, que nascia o curso de Direito lá na antiga Rua Simão Dias. Aí, eu tinha deixado, em 82, então, no ano de 2000, eu quis deixar a publicidade, estava começando a ensaiar, deixar a publicidade, voltei para a escola, fui para a academia e terminei meu curso de Direito. Hoje sou advogado.
eu diria que eu me cobrei diante de meus filhos. Eu queria dizer a meus filhos a importância da educação, a importância do estudar, e a forma que eu identifiquei para isso foi estudar. E aquele que eu comentei há pouco instante. O mercado começou a declinar, o mercado publicitário começou a declinar diante da grande oferta de fazedores de publicidade. Tempos mais atrás, eram poucas as agências de propaganda que tinha em Aracaju. E depois, com o advento da faculdade de publicidade, a cada semestre nascia 50, 60 novos publicitários. Nós, no nosso tempo, nós éramos compelidos, Jorge, a trazer gente de Salvador, gente de São Paulo, muita gente de Minas Gerais, para trabalhar conosco, porque nós não tínhamos mão de obra qualificada. As maiores agências do Sergipe, como Naís Menezes, como Valfran, como o próprio Mancha, como Orlando, da Propag, sempre trouxemos técnicos de outros estados. Eu diria que eu poderia contar qualquer 15, 20 bons colegas que vieram de Minas, São Paulo e Salvador. Basicamente, eram esses três mercados. Só um carioca, que é o tal do Rubão, o que eu falei que é amigo do Zé da Ilha. Mas, mesmo assim, ele não estava no Rio. Ele estava trabalhando numa agência em Salvador e a nossa empresa estava crescente e tiramos ele de uma grande agência de Salvador e ele veio trabalhar conosco. Logo em seguida, a outra empresa de Salvador pegou uma conta enorme e tirou da gente, ofereceu um valor, um salário bem melhor, e ele voltou para Salvador e depois foi para o Rio de Janeiro, aonde reside no Rio de Janeiro. Enfim, são essas historinhas da publicidade, do porquê. Como eu nasci publicitário? Nasci porque precisava ser redator publicitário no meu jornal. Por conversar com os publicitários em Salvador e no Rio de Janeiro. Por voltar para Aracaju e ter meus insights, meus ensaios na Promoval, do Valfran, e na Trindade Publicidade, do amigo Trindade. Entendi que já estava preparado para caminhar com minhas próprias pernas, criei a Espaço, e com o tempo ela se transformou em Montalvão, onde ficamos por 22 anos no mercado publicitário. Tem N clientes, N histórias. Tem um produto que é sergipano, que todos nós amamos e respeitamos. Foi talvez o produto que mais deu trabalho para conseguir a conta. Talvez você tenha na sua bolsa esse produto chamado Banese Card. Banese Card, doutor João, que, meu Deus do céu, que foi secretário João, teve a visão mais empresarial que eu já vi dentro de uma estatal, dentro de um banco do Estado de Sergipe. Quando ele fez nascer o cartão de crédito Banese Card, ele abriu uma concorrência. Foram 19 agências sergipanas participando dessa licitação, dessa concorrência. O trabalho foi de um nível tão acentuado, tão bonito, tão gratificante, que a única vez que eu saiba que um cliente remunerou as 5 agências que ficaram para a fase final do certame. Eram 19, se classificaram 5, e o Banese remunerou, gratificou todas essas 5 agências com um delta, um valor, para fazer face às despesas que essas agências tiveram para apresentar a campanha publicitária. Foi uma campanha linda e nós vencemos essa licitação
Então, nós somos responsáveis pelo lançamento de Tão Sergipano Quanto Você, coisas que só Sergipe tem, Banese Carne. Então, foi de lá de casa, foi a nossa agência que desenvolveu as fotografias maravilhosas, fotos do Pantanal, de Pacatuba, Pirambu, Álvaro Vilela, com a sensibilidade artística dele, ele tinha dado umas caminhadas pelo interior do estado, e me disse: Montalvão, para representar Sergipe, eu tenho um ângulo que é maravilhoso. Quando ele me mostrou as fotografias, eu achei que, que o ângulo era bom, mas precisava a foto ser melhor trabalhada. Então ele voltou lá para a região e passou 2 dias lá só fotografando. Me chegou, naquele tempo, Jorge, olha que diferença de hoje. Eram os velhos slides. Para revelar, a gente tinha que mandar o filme para São Paulo trazer de volta o filme. Quer dizer, hoje com um bichinho chamado computador e com um bichinho chamado telefone celular, você fotografa, você cria uma campanha publicitária. Naquele tempo, uma simples fotografia de um esmerado fotógrafo, como Álvaro Vilela é um esmerado fotógrafo, padecia de uma revelação especial, que era somente, nem em Aracaju tinha. Depois foi que surgiu um tal de Francicola e começou a fazer revelações aqui, mas não, nunca uma qualidade profissional que exigia o lançamento de uma campanha do porte do Banese Carne.